Olá, boa tarde. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a gente está vivendo um período crítico aí, né, no nosso país, de pandemia aí do coronavírus, mas não é isso que vai parar a gente de estudar. Então, a gente está dando umas adaptadas aqui na nossa aula, para que você não fique sem conteúdo e continue se preparando para as suas provas. Então, hoje vocês estão tendo uma aula de inglês online, né, e hoje a gente vai falar sobre condicionais. E assim, é um assunto que não cai no colégio naval, mas cai na IPCAR. Então é importante você saber. Então vamos lá. E o que é uma condicional? Toda vez que a gente fala de condicional, a gente tem uma causa e uma consequência. A gente tem uma condição para algo acontecer. Então, por exemplo, se eu comer demais, eu vou engordar. Se eu não fizer exercícios e comer demais, eu vou engordar. Ou, por exemplo, se eu colocar água no congelador, ela vai congelar. Então, sempre que a gente fala de condicionais, eu tenho uma condição para algo acontecer. E as condicionais em inglês, elas têm alguns tipos. No total, são 5 tipos diferentes. Mas, para vocês, só vai ser cobrado 2 tipos na prova, que é a condicional tipo 0 e a condicional tipo 1. Então, já fica mais fácil, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Quando a gente fala de condicional tipo 0, a gente está falando de situações que vão ser sempre verdadeiras. Por exemplo, se eu colocar água no congelador, ela congela. É uma situação que vai ser sempre verdadeira. Por quê? Sempre que eu colocar água no congelador, ela vai congelar. Então é isso. Então, condicional tipo 0 são situações que vão ser sempre verdadeiras. Tudo bem? E olha só. Qual vai ser a diferença das condicionais? Basicamente, o que você precisa saber é o tempo verbal que eu vou usar em cada uma. Quando a gente estiver falando da tipo 0, que são situações sempre verdadeiras, a gente vai ter essa estrutura. O if, que é o se, a minha primeira frase com o meu verbo no presente e a minha segunda frase também com o verbo no presente. Então, olha só. Vamos lá, ó. Usada para expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais, ou seja, coisas que sempre vão funcionar desse jeito. If you freeze water, it turns into ice. Se você congelar a água, ela vira gelo. Ou seja, a água congelada dá gelo. Então, ó, verbo no presente, freeze, turns também no presente, ó. Veio com S por causa do it, que é a terceira pessoa. Olha o segundo exemplo. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Então, se você esquentar ou aquecer a água a 100 graus Celsius, ela ferve. Então, aqui, ó, o heat está no presente e aqui o boils também está no presente, ó, vindo com Szinho porque é it. Então, ó, if, simple present, simple present. If, simple present, simple present. Tudo bem? É só isso. Então, se eu estou falando de algo que é sempre verdade, que sempre vai acontecer, condicional tipo 0. E qual é a forma do meu verbo? Presente e presente. É isso que você precisa saber. Então, vamos lá. Situações sempre verdade. Ó, mais exemplos. If you press the button, the machine starts to work. Então, se você apertar o botão, a máquina começa a funcionar. Ou seja, toda vez que eu apertar aquele botão, a máquina começa a funcionar. Então, é algo que sempre vai acontecer. Então, ó, if, presente, ó, starts também no presente. Por que levou S? Porque machine, a máquina, a gente substituiria pelo it, de terceira pessoa. Então, levou o S. If I work too much, I get tired. Ou seja, se eu trabalhar muito, eu fico cansado. Então, sempre que eu tenho um dia cheio, sempre que eu trabalho muito, eu fico cansado. Então, ó, de novo, if, simple present, simple present. Isso é uma característica de uma condicional tipo 0. Tudo bem? Então, vamos lá. E também quando a gente quer dar uma instrução para alguém. Se você precisar de ajuda, fale com o supervisor. Então, toda vez que você precisar de ajuda, você solicite ou você fale com o seu supervisor. Então, é uma coisa que sempre que você precisar de ajuda, você vai falar com ele. Então, sempre que isso acontece, isso também acontece. Tudo bem? Então, agora vamos lá. A condicional tipo 1. Quando a gente fala de condicional tipo 1, é um tipo de condicional que, por mais que eu tenha uma condição, o resultado não vai ser 100% certo. Então, vamos lá. Olha só.
Então, a gente vai falar de ações possíveis ou prováveis no futuro. If it doesn't rain, I'll go to the beach. Se não chover, eu vou à praia. Aqui, ó. Pode ser que não chova, mas eu decida ficar em casa, não pode? Então, não necessariamente uma coisa vai estar atrelada à outra. Ou pode ser que chova e eu vá à praia assim mesmo, porque eu quis. Então, é uma coisa relacionada ao futuro. Então, olha só, eu tenho o auxiliar aqui, o will, do futuro, lembra? Então, ó, se não chover, irei à praia. Mas pode ser que não chova e eu queira ficar em casa assistindo um filme, ou que eu vá para outro lugar. Então, não é sempre que não chove que eu vou à praia. Então, uma coisa não está atrelada à outra, viu a diferença dessa para condicional anterior? Então, isso aqui, ó, eu tenho presente, ó, if, simple present, mais futuro. Então, ó, presente, lembra, o does é o auxiliar só do simple present, só do presente. Como aqui é negativo, ó, doesn't, I'll go to the beach. Vamos para o segundo exemplo. If he loses his job, he won't have money to travel. Ou seja, se ele perder o emprego, ele não terá dinheiro para viajar. É certo de que ele vai perder o emprego? Não. E pode ser que ele perca o emprego, mas ele tem algumas economias e tal, e ele queira viajar, ele tem dinheiro para isso. Então, ó, eu tenho uma questão de causa e consequência, mas não necessariamente quando a primeira acontecer, a segunda vai acontecer, é só uma possibilidade. Entenderam? E ó, mais um exemplo. We'll travel to the USA if you get a visa. Viajaremos para os Estados Unidos se conseguirmos o visto. Ou seja, pode ser que eu não consiga o visto, pode ser que eu viaje por um outro motivo e tal, então não necessariamente uma coisa vai estar atrelada à outra. Agora, é muito importante. Percebe aqui que, ó, aqui eu comecei com if. Aqui a frase que veio com if já veio no meio. Eu comecei com futuro. Não tem problema. A gente pode inverter que vai dar certo. Olha só. Olha essa primeira frase. Eu poderia falar, eu irei à praia se não chover. Tanto faz. Porém, o que não pode mudar é o seguinte. É o verbo que está junto do if. Ó, se a gente reparar, o if está com o verbo que está no presente. O futuro veio na frase seguinte. Aqui, ó, eu inverti as frases, mas a ordem dos verbos continua a mesma. A frase que tem o if, que é o se, o condicional, tá com o presente. O restante, a consequência, tá aqui, ó, com o will do futuro. Então, eu posso inverter as orações? Posso. Porém, eu tenho que manter a estrutura. Na frase que tem o if, eu mantenho o presente, e na outra, eu vou ter o futuro. Tudo bem? Porém, a gente também pode ter na condicional tipo 1, na segunda parte, ó, o que vem o if sempre vai estar no presente. Mas na segunda parte, ao invés de vir o will, pode vir um verbo modal. Por exemplo, can, could, may, might, should, ought to, must e os outros modais que a gente já conhece. Então, ó, se tudo estiver bem amanhã, nós poderíamos sair, ou nós poderemos sair, né, de futuro. Então, ó, eu continuo mantendo a minha ideia de presente e futuro. Então, tanto faz vir com will ou vir um dos modais, mas sempre vai ser essa estrutura. Primeiro no presente e o segundo ou um verbo modal ou will do futuro. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de questões para vocês verem como que isso é cobrado para vocês. Olha só. Isso aqui é um trechinho, eu só peguei a parte do texto que a gente vai usar de uma prova da IPCAR. Então, olha só. De acordo com o parágrafo 4, né, o 4, que é esse daqui. Então, olha só. A gente tem essa frase aqui, ó. If the earth is hollow, you via portals at north and south poles. Então, olha só. O que ele quer saber? Qual a forma do verbo que vai entrar aqui? Então, para isso, a gente tem que vir aqui no texto. Olha só. A Terra é oca e acessível via portais dos polos norte e sul. Essa é a frase. Então, vamos lá, vamos olhar. Só que olha só. Imagina que você olhou para esse texto aqui e você não entendeu absolutamente nada desse texto.
Mas você é uma pessoa inteligente, você vai conseguir fazer essa questão sem precisar ler. E eu vou te mostrar como. Começou com if. Bom, se começou com if, já acende uma luzinha na sua cabeça de que isso é condicional, porque o if é o se, de condição, certo? Olha só, presta atenção comigo. If the earth is hollow, ou seja, se a Terra é oca, olha o que apareceu aqui, o is, que é o verbo to be no presente. Então, ó, se na oração com if eu tenho o verbo no presente, eu só tenho duas opções. Ou isso aqui vai ser condicional tipo 0, ou isso aqui vai ser condicional tipo 1. Ponto 1. Se aqui vem no presente, as duas únicas possibilidades para cá são ou, se for condicional tipo 0, aqui também vai ser presente, ou se for condicional tipo 1, o meu verbo aqui vai vir no futuro. Tudo bem? Então, vamos olhar para as alternativas. Letra A, accessed. Ó, terminou com ED. Isso aqui é passado, já está fora. Have entered. Ó, present perfect também é passado, então também já está fora. Will reach e stays. Então, ó, tem o futuro e tem o presente. Beleza, então agora a gente vai analisar a questão. Então, olha só. Então, de cara, a gente já cortou duas opções. Só sobrou C e D. Vamos lá. Então, agora, a gente vai tentar encaixar isso aqui para ver se dá certo. Lá no finalzinho do texto, essas duas palavrinhas aqui estavam no glossário. Então, você conseguiria ler, você conseguiria entender. Mas vamos lá. Se a Terra é oca, você alcançará ou você fica ela via portais dos polos norte e sul. O que faz mais sentido? Se a Terra é oca, você acessa ou você alcança ela, né, via portais, ou você fica ela via portais. O alcançar ou acessar faz muito mais sentido no texto do que o ficar, né, do stays. Então, por isso... Foi mal, eu achei que tinha setinha. Eu não botei setinha. Foi mal. Então, pausou? Foi? Então, por isso, aqui vai ser a alternativa C. Tudo bem? Então, gente, é só isso. Bem tranquilo, ok? Condicionais tipo 0 e tipo 1 são as únicas que são cobradas para você na prova da EPICAR. Então, ó, assiste a próxima aula, fica ligadinho aí, coloca seu nome nos comentários pra gente ver que você tá assistindo as aulas e até a próxima aula. Tchauzinho!